Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, igreja. Amém. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. É um prazer, uma satisfação, uma honra estar novamente nessa casa, que é a nossa casa de família. Todos eu tenho como família. E nós sabemos que os dias são maus, mas o Senhor falou que bendito é aquele que crê, pois verás a glória de Deus. Eu creio na promessa, como cada um aqui crê, porque senão não estariam aqui. E Deus tem uma palavra ao meu, teu coração. Eu quero enfatizar essa palavra, porque na noite dessa madrugada, eu estava em oração, e Deus me colocou ali com os joelhos sobre a minha cama. Nós havíamos orado, eu e minha esposa, até o costume que temos, até 00:30, e aí eu fui dormir por volta de 1h, Deus me despertou, e aí Deus me fez ver a revelação dessa palavra que lemos, e pela misericórdia contemplar algumas coisas que acontecerá e que vou relatar aqui. Deus, Ele está realmente movendo a igreja, mas a igreja que quer despertar para o Evangelho. Portanto, você que está aqui presente, que você possa abrir o teu coração para essa palavra, porque o Evangelho não é brinquedo, não é brincadeira, não é qualquer coisa. Aqueles que pensam que estão na igreja, estão vivendo de qualquer maneira, vão ser despertados ou vão ser colocados na balança. Essa noite, Deus, Ele me incumbiu de uma palavra diferenciada, que eu mesmo tremi, e eu chorava à noite por ver e ouvir e entender essa palavra, e dividir com ela a igreja, e pela autoridade do nome do Senhor Jesus é que eu falo sobre ela, porque Deus me fez contemplar. Não sou merecedor nem digno de ver o que vi, mas Ele me fez ver algumas coisas que nós vamos passar, e aqueles que tiver fiel a essa palavra e se colocar diante dele, passará por qualquer situação com ele, e ele está no controle de todas as coisas, como foi dito o texto. Eu quero agradecer ao meu pastor Renato, a todos os irmãos presentes, líderes aqui, obreiros e obreiras da casa de Deus que estão aqui na igreja. Estamos em poucos, né, conforme a lei, mas você que está na tua casa, que Deus possa abençoar a tua vida. Ficamos em pé, em reverência à palavra de Deus. Você que está aqui presente, você que está na tua casa acompanhando o mesmo texto que o pastor leu, vou ler alguns versículos dentro do capítulo 6, e nós vamos falar a respeito daquilo que Deus quer falar nessa noite comigo e com você como igreja. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Percebe que eu vi o Senhor, está bem nítido que o profeta Isaías, ele viu o Senhor assentado sobre um alto trono, sublime trono, e a aba do seu santo enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Percebe também que havia 6 asas. Clamava cada um dizendo ao outro, dizendo assim: Kadosh, 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 em hebraico, e que quer dizer santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Pulando ao versículo 8, diz assim: depois disso, ouviu a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então Isaías disse: envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Pode se assentar glorificando a Deus. É interessante que o rei Uzias, aproximadamente entre 739 a 740, ele veio a falecer. Isaías, ele vem da descendente de Uzias, e Uzias, como rei, ele fazia parte, Isaías, da família, da linhagem de Uzias. Mas o que Isaías queria relatar dentro dessa visão que ele contemplou do reino, onde Jesus o Cristo, não, o próprio Deus, estava sentado do trono, porque não, era o próprio Jesus. E ele descendeu ali a palavra trino, porque ele falou: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu vejo e percebo dentro desse versículo, ele colocando uma conotação
onde a Trindade aparece nesse Velho Testamento. Alguns não contemplam Jesus como adorador, como o Messias. Eles separam alguns textos e querem falar a respeito somente no Novo Testamento, que o Velho Testamento não fala da Trindade. Mas aqui nós vemos que Isaías já determinava a Trindade: Santo, Santo, Santo. Ele falava de 3 santidades: do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele via também os serafins adorando, e os serafins adoravam não olhando a face do rei, do grande eu sou. Eles se colocavam um à frente do outro, adorando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E ele via que o serafim tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os seus pés e 2 eles voavam. As asas que cobriam o seu rosto simboliza a santidade, o temor ao Senhor. As asas que cobriam os pés simbolizam o que, igreja? Simboliza que nós devemos ter diante do Senhor disciplina, devemos ter diante do Senhor uma coerência, devemos ter diante do Senhor uma só palavra, porque a Bíblia vai dizer que essas 3 asas têm um significado. A 4ª asa, que significava ele voando, ali simboliza a liberdade. Mas eu quero relatar que dentro dessas asas que cobriam os seus pés, ela não só colocava uma conotação como santidade, mas principalmente como temor. E eu quero enfatizar aqui 2 coisas que Deus falou a Isaías, porque a Bíblia vai dizer que um dos serafins foi ao encontro de Isaías e tocou os seus lábios, porque ele confessou que ele tinha, diante de Deus, ele confessou que ele tinha lábios impuros, ele confessou que era um homem pecador. E a Bíblia vai relatar que ele foi tocado pelo serafim e a sua boca foi tocada com aquela brasa viva, e a brasa viva tocou o seu pecado, e ele foi curado ali na hora, livre do seu pecado. O que eu vejo com isso, igreja, dentro dessa revelação e dessa palavra, e o que Deus incomodou à noite de eu ver e poder contemplar, é que Deus quer para a nação brasileira e para outras nações uma postura como igreja diferenciada. Ele quer que nós venhamos apresentar diante do trono, diante da igreja, temor, santidade, coerência na adoração. Deus não quer uma igreja de qualquer forma, mas Ele quer um povo santo, imaculado, transformado por Ele. Eu quero dizer que Isaías entendeu o seu chamado, não porque o rei Uzias veio morrer, porque ele fazia parte ali da família e tinha tudo ao seu controle, mas a Bíblia vai dizer e relatar no capítulo 5, que vai falar de 6 ais, que foi separado ali porque o povo vivia sobre corrupção, o povo vivia sobre prostituição, vivia no seu ego, e a Bíblia vai relatar alguns ais de alguns pecados, e o Senhor quer que eu e você venhamos entender o ais que temos, quais são os pecados que temos em nossas vidas que o Senhor não tem se agradado, e nós queremos que Deus muitas das vezes aceite o nosso pecado, porque Deus me fez ver e perceber durante a história do meu testemunho de vida que eu tenho vivido, algumas coisas que eu contemplei dentro da igreja, e Ele me fez ver que muitos pastores, muitos senhores da lei estão vivendo uma criancice, um engano dentro do Evangelho. Mas Ele quer e vai cobrar da igreja, Ele quer postura, não que a pessoa vai ser fulminada, não, sabe por quê? Porque o amor, a misericórdia do Senhor, era dura para sempre, mas ainda há oportunidade de mudança, e nessa noite Deus quer falar com você, igreja, você que está na tua casa, talvez você não entenda por causa o que tem o seu chamado, o texto que o Senhor me deu como tema, é eis-me aqui, envia-me a mim. Só que para que Deus venha me enviar, para que Deus venha me chamar, realmente, me capacitar e enviar, existem essas duas características, essas 2 posições que eu tenho que ter, que Isaías entendeu. Eu confessar o meu pecado para ser liberto, e entender que Ele é santo, Ele está no trono, no controle de todas as coisas. Você está na sua casa, talvez perdeu o seu emprego, perdeu o contrato da sua empresa, está desesperado com as contas, tem as contas para pagar, tem criança em casa, talvez você aqui tem isso, você está desesperado com as coisas que vai fazer após pandemia, não sabemos se vamos voltar ou não, alguns estados voltaram, mas depois retrocederam, então não sabemos o que vai acontecer, e o Senhor diz, eu estou no controle. O Senhor diz, Ele é, eu sou,
porque a visão que Isaías viu foi de um Deus trino, que estava no controle absoluto, ele estava no trono, estava vendo tudo que estava acontecendo. E quando o Senhor me colocou ali aos pés da minha cama, e eu estava ali orando, Deus me fez ver algumas pessoas, me fez contemplar algumas delas. Uma delas é um amigo, e a gente vai vivendo durante a história das nossas vidas, e perdendo algumas pessoas. Eu tive algumas amizades de 15, 20 anos, que perdi no meio do caminho. Algumas com facada, outras com espadada, outras de outras formas. Mas falando no português claro, amigos que a gente achava que eram amigos, e que depois descobrimos que eram inimigos, que não eram amigos. E fomos realmente apunhalados pelas costas. Isso entristece. Isso te faz muitas das vezes, quando você passa por uma situação como essa, querer voltar atrás, por que não? As afrontas da vida e o que nós passamos na nossa história nos dá medo, como Isaías teve medo naquela situação, porque Judá e Israel Jerusalém estava sobre guerra, sobre o domínio de algumas nações, porque essas nações, essas mesmas nações, pagavam imposto para Judá, e eles queriam ir contra Judá, e ele estava preocupado com isso, e ele foi adorar, ele foi ao templo, foi no lugar certo. Não que a vida do profeta Isaías aconteceu após a morte do rei Urias, não, de Uzias, não foi isso. O rei Uzias morreu, mas antes do rei Uzias morrer, o profeta Isaías, ele já vinha fazendo como profeta a sua parte. E muitos querem pregar que a história do profeta Isaías começou depois da morte de Uzias. E não é verdade, porque se formos ver, ele é um livro de Isaías escrito, um dos maiores livros do Velho Testamento, 66 capítulos, que dá mais ou menos os livros da Bíblia, que é 66 livros. E nós sabemos que o profeta Isaías, ele é contemporâneo realmente da linhagem real. E eu vejo porque ele já vinha pregando o Cristo, ele já vinha falando do Cristo ressurreto, então Deus já tinha mostrado a ele. E por que não Deus não tem mostrado a mim? E por que não Deus não tem mostrado a você? Será que ele não é o Deus igual ao Deus do passado? Ele mudou por acaso? Ele não é um Deus que se revela ou que faz e acontece com os profetas atuais, com os pastores, com os líderes que se colocam na posição? Ele não mudou, igreja, ele está no controle de todas as coisas. E ele ainda fala com a igreja e com seus servos. Ele ainda separa aqueles que são dele e aqueles que não são. E o Senhor me fez chorar porque eu estava falando a respeito desse amigo, que no momento que eu passei por um momento mais difícil da minha vida, aonde eu pensei em voltar atrás. Pensei em voltar atrás porque foi muito forte que eu passei dentro do ministério. Isso tem a ver dentro do texto, eu não vou fugir do texto. Mas é algo que Deus quer falar com a igreja e com você que está em casa, com toda a igreja. Irmãos, talvez você não é crente, talvez você está na sua casa aí perguntando se Deus existe, se Deus não existe. Meu amigo, que eu posso chamá-lo de amigo porque sei que é, dividimos uma história junto, a partir do nosso conhecimento, e temos um projeto que é o Impacto com a Palavra, é o missionário Gleidson, ele está lá em Portugal, e ele passou a estar comigo no momento a qual eu perdi algumas pessoas que achavam que era amigo. E quando nós começamos a fazer um culto no lar, existiam algumas pessoas que se levantaram e disse para mim: você como pastor, você vai ficar de banco. Você como pastor vai perder a oportunidade de fazer a obra. E eu disse: Senhor, eu vou continuar a fazer. Eu não ia relatar esse testemunho e falar essa coisa que eu não gosto de falar, é algo pessoal, mas Deus, Ele me incomodou de falar com a igreja, para você que está na sua casa. E eu não me acovardei, eu fui orar nessa casa, esses jovens que estavam indo para a droga e iriam se separar da sua esposa, e fui contra alguns pastores, algumas pessoas, perdi ali a oportunidade de estar à frente, de pregar, mas não me incomodava com isso, e as pessoas se colocaram à frente, tentando me colocar para baixo, falar mal de mim, tentando se ir contra mim, mas eu não olhei para isso, eu olhei para o alvo, para Cristo, para o próximo, e dividir com o meu irmão que precisava, e fui orar.
essa pessoa ficou liberta, o casal se restituiu e eles foram transformados pela glória de Deus. É claro que no caminhar da vida, quem sabe é Deus, mas o que fizemos lá, eu e o missionário, pela glória de Deus, pelo poder de Deus, nos capacitando e nos usando, nós cumprimos a missão. E quando estivemos fazendo lá o culto no lar, Deus me usou pela misericórdia e falou: missionário, prepare o passaporte, você vai para a Europa. Ele estava aqui, irmãos, ganhando bem, numa empresa onde ele administrava um grupo, e ele estava comandando uma equipe, numa empresa de renome, e de repente eu falar para ele que ele iria para a Europa, ele ia receber um convite que era para fazer o passaporte, que até o final do ano ele iria fazer, sendo que nós tínhamos uma vigília dentro do projeto que nós íamos fazer com o Impacto com a Palavra, e ele iria antes dessa vigília, foi o que Deus falou e mostrou, e nós tínhamos toda uma agenda, um andamento para fazer, e Deus me mostrou e eu falei, e a coragem, irmão, e se cumpriu, antes do final do ano, antes de dezembro, antes da vigília que todos aqui contemplaram, o Abala Guarulhos, ele viajou, está lá na Europa, fazendo missão urbana, fazendo lá, e está crescendo a questão da missão urbana, está crescendo o projeto, está crescendo não só no Brasil, mas na Europa e na África. O Impacto com a Palavra está chegando em alguns outros lugares. Porque Deus me fez dividir isso com a igreja? Porque nós não acreditamos em nós mesmos, nós não acreditamos nas pessoas, nós queremos ser o juiz. Naquela época, o povo de Judá e o povo de Jerusalém era juiz, era arrogante, julgava o povo, um ou outro, e Deus quer que eu e você venhamos ser uno, corpo de Cristo, amar o seu irmão, dividir com o seu irmão, e entender que Cristo é na vida dele. E se não for, você tem que orar por ele, ter misericórdia dele, porque só os limpos de coração verão a Deus. Só os limpos de coração poderão contemplar o reino. E é tão verdade que eu fiquei triste com tudo que estava vivendo, e eu não queria mais saber de evangelho nem de igreja. Eu iria ser um dos que falam aí, desigrejados, fazendo a obra sem ter um ministério. Mas Deus falou comigo muito forte: continua a fazer, continua a pregar, continue a buscar. E eu muitas das vezes comecei a me acovardar e ficar no meu espaço, e Deus me acomodando. E nessa noite, quando eu estava orando para trazer uma palavra aqui para a igreja, Deus me fez ver algumas pessoas, como o missionário Gleitos, que está aí lá na Europa, em Portugal, e eu quero saudá-lo com a paz do Senhor e dizer: meu irmão, Deus tem preparado para ti muito mais do que você imagina. Algumas pessoas se levantou contra ele, dizendo que não iria acontecer. Está lá, irmão, se cumprindo, para a misericórdia e para a glória de Deus. Porque a Deus todas as coisas, a honra e glória dele. E sobre a minha vida vieram algumas situações, porque a Bíblia vai dizer que quando o profeta, ele revela alguma coisa, nós devemos julgar a profecia ou o profeta. As pessoas julgam o profeta. As pessoas julgam a gente antes mesmo até da profecia. Mas eu quero te dizer uma coisa: não se acovarda. Quer ser profeta? Quer ser homem de Deus, mulher de Deus? Se prepare. Mas não se prepare para vestir as melhores roupas, não. Para o seu guarda-roupa estar cheio. Se prepare para você ser impactado com a palavra de Deus, e você está nu, e você está numa caverna, e você ser perseguido, e você ser afrontado, e você muitas das vezes ter que ter o choro, e o Senhor colher suas lágrimas. Mas saiba de uma coisa: maior é aquele que está no controle absoluto, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está no alto e sublime trono, velando por mim e por você, e não deixará faltar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua história, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não importa o tempo, irmão. Abraão esperou quantos anos para ser pai? Muitas pessoas vão te julgar, vão caluniar você. As pessoas vão querer ir contra os princípios de Deus na sua vida. Mas maior é aquele que te separou para a obra. Deus vai continuar a separar. Talvez você está na sua casa ou aqui na igreja e se perguntando: por que alguns pastores morreu? Por que algumas pessoas que é servas de Deus morreu? Por que algum irmão morreu? Por que alguns pegaram Covid?
Talvez você trabalhe em hospital, é médico ou enfermeira e viu a morte, pessoas boas morrer, as pessoas passarem. Mas a Bíblia vai relatar que o justo e o injusto passa pelas mesmas coisas. Mas o Senhor vai dizer que aquele que é dele, aquele que é separado, verá a glória de Deus. Aquele que é dele estará no reino separado, um reino vindouro. Fosse pesado na balança. E o que tem na balança? O que você tem separado para a tua vida, para a tua história? Querido, o que Deus me mostrou nessa noite foi muito forte. Eu chorei. E vi também algumas pessoas. Estava orando pela vida da minha cunhada. E eu estava orando por ela e pela família dela. E nessa manhã ela me mandou uma mensagem. Eu me alegrei o meu coração, porque foi confirmação daquilo. E eu falei, eu vou usar esse testemunho. Ela falou, fique à vontade. Ela está aí assistindo lá em Santa Catarina. Irmãos, ela tem um apartamento ali em Santos. Muitas das vezes nós passamos o Natal junto lá. E o apartamento é grande. É ali em Santos, ali no Gonzaga. Ela alugou aquele apartamento para ir para Santa Catarina. E aí o rapaz que alugou lá, ele é um empresário. Ele tem bastante loja, tem rede, e ele passou por uma situação difícil, e ele não conseguia pagar o aumento do aluguel, e ele pediu para ela não aumentar o aluguel durante o período de 8 meses, e aí ela orou a Deus, e ela não é crente, irmãos, olha o detalhe, ela não serve a Deus, mas ela crê em Deus, e nós vamos pregando a palavra, vamos falando, e ela vai ouvindo, e ela tem aberto o seu coração, e Deus vai nos usando, nos colocamos como testemunho, e as pessoas vão vendo Cristo em nós. E aí ela falou para mim de manhã, ela falou, Luiz, eu vi Deus nessa situação, porque em março essa situação aconteceu, e o valor era de R$400, não era muito, mas é um valor diferenciado, o aumento, que iria nos ajudar. E eu falei, eu não vou aumentar, durante 8 meses a um ano, eu não vou aumentar, né? Fique o mesmo valor, vou abençoar a tua vida. E ela não pediu para Deus nada. E aí, a passar dos dias, ela não demorou a situação, ela abençoou e ela recebeu um telefonema do condomínio. Olha, o seu condomínio, que paga-se o condomínio, quem mora em apartamento sabe, foi abaixado. Qual é o valor? R$400. Aí, quando que a gente crê? Quando acontece o milagre, infelizmente, como Tomé nós somos. Mas ela creu antes de acontecer. Então, que você possa ajudar o próximo e fazer para o seu próximo, antes mesmo de você receber, crendo que Deus vai fazer por você. Como cuidou dela e ela entendeu, Luiz, eu vi Deus nessa situação. Eu vejo Deus trabalhando sobre a minha vida, me moldando, me corrigindo. E ela é psicóloga formada, e eu vejo Deus transformando ela, o caráter dela e o princípio dela. O seu filho é advogado, está se formando para juiz. E eu vejo Deus trabalhando na vida dos dois. Sabe, a vida não é feita de achômetro. Eu acho que o presbítero é uma pessoa. Eu acho que a irmã Vera é uma pessoa, acho que o irmão que está em casa é uma pessoa. Eu julgo? Não. A vida é feita de palavra, e essa palavra é a verdade. E quando nós estamos na palavra, quando nós vivamos essa palavra, não tem como nós não vemos a visão que Deus quer que nós venhamos ver, porque Ele viu a visão, e na visão Ele viu a glória de Deus, a santidade de Deus. Ele viu um Deus sobre o trono. E você tem visto que Deus? Um Deus que tem dormido nas coisas que você tem que fazer na sua vida? Um Deus que não tem te respondido? Qualquer Deus? Não, irmão. Nosso Deus não mudou. Eu gostaria que você lesse o capítulo 6, versículo 8, junto comigo. Pode se assentar mesmo, não precisa levantar. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem enviarei? A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: envia-me a mim. Eu falei para o Senhor nessa noite: Senhor, eu não estou preparado e não sou digno de ser pastor. Não sou digno de ser missionário. Por que o Senhor me escolheu? Eu falei com Deus. Eu falei com Deus porque queria ouvir Deus falar comigo de uma forma diferenciada. E Deus falou comigo da seguinte forma: eu não vim para aqueles que são,
mas eu vim para aqueles que não são. Talvez você está aí falando em teologia, em hermenêutica, homilética, escatologia. Você é o doutor da lei, você conhece a palavra. Mas não adianta conhecer a palavra se você não tem presença de Deus, não tem intimidade de Deus, não tem história com Deus, você não tem vida com Deus. Porque Isaías entendeu quando ele entrou no trono, quando ele entrou ali dentro do santuário, quando ele foi adorar no santuário, ele viu o trono de Deus, ele viu a santidade de Deus, ele entrou na intimidade com Deus. Isaías entendeu que para ele ser tocado por Deus, ele tinha que ter intimidade, ele tinha que ter a presença de Deus na vida dele. Será que você tem tido isso? Então nessa noite, irmãos, Deus quer que eu e você venhamos viver isso. Eu quero falar para você que está na tua casa, que você venha abrir o teu coração e venha receber essa palavra de mudança na tua vida. Porque nos dias de hoje nós estamos passando uma pandemia, dias difíceis, irmãos, dias de dores, dias de falta, dias de incertezas, mas o Senhor, Ele está no controle de tudo. Alguns amigos meus também perderam seus pais, perderam alguns familiares, e isso é muito lamentável. Nós passamos por uma situação de dor, de perda. Talvez o sentimento é tão forte, tão doloroso, que não mediria em palavras. Mas eu quero te dizer uma coisa: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O seu socorro vem do Senhor, irmãos. Não importa a tribulação, não importa os obstáculos, não importa as dores, não importa a situação, não importa as afrontas, não importa as perseguições. Entenda uma coisa: Deus é Deus de mudança. Ele pode mudar o homem, Ele pode mudar a situação, Ele pode mudar a mulher, Ele pode mudar qualquer questão. Basta você crer e você adorá-lo em qualquer situação. Adore a Deus. Isaías entendeu que os serafins adoravam a Deus e dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E quando os serafins adoravam, ele viu que o templo estremecia. Irmãos, você tem adorado a Deus, e tem adorado a Deus de qualquer forma, às vezes. E eu falo isso por mim, porque muitas das vezes nós estamos na nossa casa e temos a oportunidade de estarmos olhando a live, de ver o culto, porque não podemos estar aqui na igreja, e nós não vemos, nós não compartilhamos, e somos igreja. Os irmãos me perdoam, mas é o que Deus tem falado comigo, e não é só o pessoal daqui da igreja, não. Eu falo no geral. Eu vejo alguns pastores lá em live, alguns irmãos pregando, e o povo não entra, mas o povo tem tempo de assistir TV, de assistir filme, de assistir novela, tem tempo para a família, tem tempo para tudo. Era assim com Noé. Todo o povo fazia suas vidas lá, quando Noé fechou a arca. E sabe o que Noé falou? Vai dar tudo certo. Falou isso. Sabe o que Jeremias falou, quando colocou no calabouço? É vitória. Vitória sobre a tua vida, é bênção, sem medida. Foi isso que ele falou. Não foi. Sabe o que João Batista falou quando cortaram a cabeça dele? Jesus te ama, para Herodes. Não, irmão. Ele pregou arrependimento. Ele pregou a palavra. Ele pregou correção. Arrependa-se do seu pecado. Viva Cristo. Tenha mudança de vida. Ei, Herodes, arrepende. Ei, você que está na tua casa, se arrependa. Igreja que está aqui, se arrependa. Viva Cristo. Vamos se arrepender, irmãos. Vamos olhar o nosso pecado como Isaías olhou o seu pecado. O Senhor está aqui para colocar o seu fogo santo e limpar o nosso pecado e nos santificar e nos mostrar que ainda há oportunidade de mudança, mas que nós venhamos entender que o momento é hoje. Não deixe para amanhã que você pode fazer hoje. A oportunidade são poucas, irmãos. A oportunidade são poucas. Eu queria relatar a duas pessoas ainda. Autor Brindado, que também está aí assistindo lá de São Paulo. O Wesley, ele é muito jovem, tem 22 anos, acredito eu, se eu não estou errado. E o Wesley e sua família teve a incumbência de estar conosco com o impacto com a palavra. E ele também faz o mesmo trabalho de levar comida às pessoas de rua, a estar colocando as pessoas que estão na rua
estão drogadas, estão ali sobre vício, né, com álcool ou droga, e leva para casa de recuperação, para as clínicas, e faz o tratamento psicológico e espiritual, que é o mais importante. E o Wesley, ele tem um grupo que é o Tô Blindado. Você pode ir lá compartilhar e ver esse trabalho maravilhoso. E eu quero dizer para ele que Deus falou comigo. Vai ficar pequeno o que Deus vai fazer contigo, Wesley, e com o grupo Tô Blindado. O que Deus vai impactar da mesma forma que pela misericórdia tem feito comigo como missionário, com impacto com a palavra. Nós não temos mérito e não somos merecedores, é pelo Evangelho, é pela palavra. Eu glorifico a Deus por isso. Porque muitos querem se aparecer, muitos querem ser conhecidos, pregar e cobrar. Não sou contra quem cobra, irmãos. Eu não sou contra. Justo é o obreiro do seu salário. Mas as pessoas estão indo para um lado muito errado. Tanto no louvor como na palavra. E o Senhor, Ele me incumbiu de falar isso para a igreja. Você que está na tua casa. Vigia, irmão. Você que tem cobrado da igreja santa e imaculada do Senhor. De graça recebeste, de graça dá. Então, eu não vou se acovardar em falar aquilo que Deus falou comigo. Você tem que cobrar algo. É justo se você vive da obra? Sim. Mas não usurpar daquilo que é de Deus. E tem muitas pessoas brincando com o reino. Tem muitas pessoas brincando dentro da igreja, em cima do púlpito. E Deus vai cobrar da igreja. Foi o que Deus me mostrou. Eu vou separar. Estou separando o meu povo para buscar. E colher aqueles que são meu. E aqueles que não são. Mas tenha uma certeza. Existe uma palavra para mim e para a tua vida. E sabe qual é a palavra, irmão? Deus está no controle. Não deixe que o inimigo venha colocar dificuldade sobre a tua vida, afrontar a tua vida, a tua história, e fazer com que você se acovarde de não viver o Evangelho, de não viver o seu chamado. Você foi chamado para pastorear? Seja pastor. Você foi chamado para louvar? Louve. Você foi chamado para ser diácono, obreira, obreiro do Senhor, levita, homem e mulher de Deus? Faça a obra. Não importe com as pessoas, irmãos. Viva o Evangelho, viva Cristo. Nós somos uma soma, juntos somos um. Ninguém é melhor do que ninguém. Cristo mostrou isso. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele mostrou humildade. E que ele era pequeno, como cada um de nós, ele se fez homem. Homem de carne, homem de dores. Sendo Deus, se esvaziou, assumiu a forma de servo. E resumindo aqui, já terminando. Já vou passar para o pastor. O que Deus falou comigo, irmãos, é que a partir desses dias, a igreja de Cristo será diferente. Porque Ele tem falado com algumas pessoas no diferencial. Deus tem te cobrado. Deus tem te mudado, tem te feito orar mais, jejuar mais, ler a palavra mais. Tem mostrado o seu chamado, sabe por quê? Porque a vinda de Cristo está muito mais próxima do que imaginamos. E tudo aquilo que está na Bíblia em Apocalipse, a respeito do falso profeta, a respeito da marca da besta, tudo está se cumprindo se você vê todos os acontecimentos. Desperta a igreja que dorme. E diga hoje, você que está em casa e você que está aqui: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus abençoe, Shalom Adonai, graça e paz do Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade, amém? Vou pedir só para a igreja estar de pé, vou orar aqui, em nome de Jesus, já entregar para o pastor, em nome do Senhor Jesus. O irmão vai estar louvando também. Senhor, meu Deus e meu Pai, é diante da Tua palavra, diante daquilo que o Senhor tem nos mostrado e nos revelado, que nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, e o Senhor já se faz presente desde o início do culto, através dos louvores que foi entoado pelos irmãos e irmãs que estiveram aqui, Senhor, pela palavra, Senhor, que foi dita. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, mas eu te peço, Senhor, ser com a Tua igreja que está aqui, guerreiros, Pai, presente, que não se acovardaram, Senhor, mas se colocaram diante do templo para te adorar, Pai, para te buscar, Senhor, buscando a Tua palavra, a Tua direção, sabendo que o Senhor é santo. Ó Pai, eles estão na posição, ó Deus, e aqueles que estão no lar, que não tiveram oportunidade de estar aqui, mas que crê na Tua palavra, e que crê no Teu Evangelho, e que pode, Senhor, glorificar o Teu nome, que estão glorificando o Teu nome, que eles possam crer na Sua palavra, na Sua promessa, em nome de Jesus. A igreja diz: que assim seja. Shalom Adonai.